é muito hipócrita e oportunista e seletiva. Se o Felca é instrumento ou parte, eu não sei dizer, mas andaram resgatando umas postagens muito esquisitas dele que já tem um aspecto esquisito. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Que é um oferecimento dos meus patronos. www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa totalmente independente e receber como recompensa conteúdos exclusivos. Já já eu vou voltar às minhas lives de quartas-feiras em que eu respondo perguntas dos patronos. Então vai lá, contribua, a casa agradece. Sem mais delongas, vamos começar como de praxe pela guerra cultural, onde vamos falar do caso Felca. Mas antes, olha o clima que a Glória Pérez denuncia. Censura moral às novelas está pior que na ditadura militar. A autora afirma que politicamente correto está por trás da crise da teledramaturgia e que Travessia foi implodida de propósito. Ela parece que rompeu o contrato lá com a Globo. A Globo é uma empresa demoníaca hoje em dia, woke até o último fio de cabelo, né? Tentando de alguma forma subverter todos os valores da civilização judaico-cristã, destruir famílias e por aí vai. E a gente está vendo que se nos Estados Unidos essa agenda woke vem perdendo força, ainda mais com o governo Trump, né? Que decretou, por exemplo, que existem 2 gêneros, 2 sexos e ponto, para efeitos de governo federal. No Brasil, nós ainda estamos perdendo essa batalha, né? Então, todo esforço é necessário para reverter esse quadro no Brasil. Olha só a bandidolatria também. Aliás, a gente consegue identificar 3 bandidos nessa notícia, né? Juiz que soltou bandido com 86 passagens pela polícia é marido da filósofa petista, defensora do assalto, da lógica do assalto, Márcia Tiburi. A gente pensa, né, que seria bom um juiz desses, que é a figurinha carimbada do Rio, todo mundo conhece, daquele grupo Prerrogativas, os garantistas que só pensam em soltar bandidos, mas que aplaudem punição de 14 anos à dona de casa ou à cabeleireira cujo crime foi pichar uma estátua de batom. São os garantistas mais esquisitos que existem. É traficante, é homicida, opa, vamos proteger. É audiência de custódia e tudo que puder ser feito. É bolsonarista golpista? Toma aí prisão perpétua, né? Mas a gente pensa num castigo merecido para o sujeito e lembra que ele é casado com a Márcia Tiburi. Então, assunto encerrado. O direito de incomodar foi um editorial raro no Estadão, daqueles que tem a Ruth que escreve, tem o dia do Jack e o dia do Hyde, né? Mr. Hyde. Esse foi um editorial bem escrito. E diz exatamente o seguinte: uma feminista chamou a deputada Erika Hilton de homem, e por que falar deputada, né? É deputado, então. Foi o bastante para que Hilton a perseguisse nos tribunais, que o STF mande arquivar esse flagrante caso de cerceamento de opinião. Pois é, só que, em vez disso, Erika Hilton é eleita vice-presidente da Comissão da Mulher. Encontre o erro, né? Encontre o erro. Então, de novo, tudo dentro dessa agenda louca, insana, da ideologia woke, que diz o seguinte: se você acha que é uma coisa, você é. E quem discordar é o doente. Não você que sofre de anorexia, pesa 40 quilos e jura que é gordo. Todo mundo tem que falar que você é gordo, senão é preconceito. É mais ou menos isso que acontece com a questão trans, mas não pode fazer essa comparação que o movimento não gosta. Mas médicos sabem muito bem do que eu estou falando.
Ainda na questão da guerra cultural, esse texto me chamou a atenção, né? Novo livro do Robert Sapolsky, eu até tenho um livro dele aqui na minha casa, mas ainda não li, sobre behaviorism. Ser humano não tem e nunca teve livre-arbítrio, diz o cientista. O primatólogo lança Determinados, que argumenta que nossas decisões são moldadas por condições que nos formaram. Bom, que o ambiente, que o entorno, que a cultura nos influencia, isso está bem óbvio. Os ingleses dividem meio a meio nurture and nature, né? Então tem meio ambiente e tem a natureza humana, e tudo vai exercer uma certa influência nas suas tomadas de decisões que ao longo do tempo vão moldando quem você é. Só que quando você lê uma coisa dessas, que não existe e nunca existiu o livre-arbítrio, que somos determinados, ou seja, uma visão determinista da natureza humana, você é tentado a pensar o seguinte: eu quase comprei o livro. E aí eu pensei o seguinte: puxa, mas ele não escreveu esse livro por conta própria. Ele não escolheu escrever esse livro. Ele digitou de maneira determinada pelo seu background todo. Então não tem tanto valor assim. E aí, claro, ele poderia concluir que eu também não escolhi não comprar o livro por conta disso, que eu apenas estava pré-determinado a não comprar o livro. Então ficamos acertados. Ele não escreveu por vontade própria, eu não comprei por vontade própria, e está tudo certo. Brincadeiras à parte, por um acaso, lendo hoje Diálogo de Santa Catarina de Sena, na página 100, diz exatamente o seguinte: e o livre-arbítrio é a premissa básica do cristianismo e de todo o arcabouço cultural da civilização ocidental judaico-cristã. Diz: sirvo-me, é o Deus falando com Catarina, sirvo-me do demônio qual instrumento da minha justiça para atormentar os que me ofendem. Nesta vida o coloquei qual tentador, molestando os homens, não para que estes sejam vencidos, mas para que conquistem a vitória e o prêmio pela comprovação das virtudes. Ninguém deve temer as possíveis lutas e tentações do demônio. Fortaleci os homens, dei-lhes energia para a vontade no sangue de Cristo. Demônio ou criatura alguma conseguem dobrar a vontade. Ela vos pertence, é livre. Vós, pelo livre-arbítrio, é que escolheis o querer ou não querer alguma coisa. A vontade, todavia, pode ser entregue como arma nas mãos do diabo, que pode usá-la para vos ferir e matar. Toda a civilização judaico-cristã parte da premissa de que o homem é livre para escolher. Viktor Frankl, num campo de Auschwitz, escreveu: entre o estímulo e a resposta, o homem tem a liberdade de escolha. Ele escolhe continuar homem, mesmo sob as condições mais desumanas a que ele está submetido, se ele assim quiser e se esforçar. E ele viu que havia posturas muito distintas no campo de Auschwitz, e que as pessoas que escolheram continuar seres humanos tiveram muito mais chance de sobrevivência, inclusive, e mantiveram a dignidade humana, mesmo sem alimento, sem dignidade, nas coisas básicas impostas pelos nazistas e por aí vai. Então, Sapolsky, você pode ser um grande cientista, mas eu discordo, porque eu acho que você não escolheu nada do que você fala e diz pensar. Então, entre você e um robô autômato, eu não vejo diferença alguma. Agora vamos entrar no assunto da semana, né? Ainda no âmbito da guerra cultural. Hoje, descobrimos que o influenciador Ítalo Santos e o seu marido, minorias, são homossexuais, são negros, foram presos em São Paulo. Então, se fossem de esquerda, eu imagino que sejam. Mas se fossem presos em outras circunstâncias, antes da adultização do Felca, digamos assim, a turma toda estaria sendo em defesa deles. Agora, a prisão deles revela algo muito interessante. Toda a discussão em torno do vídeo do Felca está
concluindo, pela ótica esquerdista, canhota, que é preciso ter regulação nas redes sociais. Até o projeto de lei do PT vai nessa direção, do governo Lula. Mas, se prenderam responsáveis por sexualização infantil e tudo mais, é sinal que não é preciso nenhuma nova lei. Elementar, meu caro Watson, as leis existentes já servem para punir com rigor, prisão, aqueles que estão de alguma forma atentando contra a infância. Conclusão básica a qual essa turma não vai chegar, porque a única conclusão que temos, inapelável, é que toda a esquerda, nesse caso Felca, é muito hipócrita e oportunista e seletiva. Se o Felca é instrumento ou parte, eu não sei dizer, mas andaram resgatando umas postagens muito esquisitas dele. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. E já tem um aspecto esquisito, e eu não sou lombrosiano, mas eu olhei para a cara dele a primeira vez e falei, eu não vou compartilhar esse vídeo, nem nada que estão compartilhando à direita, enchendo a minha timeline, antes de eu entender bem o que está acontecendo. E acho que eu fui prudente. O cara é esquisitão. Governo Lula não cria cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais, mesmo 7 meses depois da lei. Opa! Está tão afoito assim para punir pedófilos de repente, mas nem preparou a lei de cadastro, que foi aprovada? Estranho, né? Nem seguiu a lei que foi aprovada. Eu quero lembrar aqui que eu tenho no meu Esquerda Caviar, escrito há mais de uma década, um capítulo em que eu falo, num trecho, sobre a pedofilia como instrumento da esquerda de destruição da família. Até os cachorros estão se manifestando. Latição danada. E, desde então, eu já mostro em textos escritos no Guardian, declarações deles, esquerdistas, que eles iam tratar a pedofilia cada vez mais como uma doença e depois como doente, aquele que deseja punir o pedófilo. O Olavo também já tinha cantado essa pedra antes. Então, é disso que se trata, é um truque manjado. Primeiro, trata o criminoso como doente, é uma vítima da sociedade, um coitadinho. Depois, passa um pouquinho de tempo, se você vira e fala, esse cara é um doente, ele tem que ser punido, ou é um criminoso, você é o doente preconceituoso que merece punição. Justiça pede remoção de vídeo de Antônia Fontanelli sobre o influenciador Ítalo Santos, esse mesmo que foi preso. Quando foi a Antônia Fontanelli a denunciar, ela foi punida. Quando foi Damares Alves a denunciar os abusos infantis na Ilha Marajó, ela foi punida. A esquerda estava, enquanto isso, aplaudindo crianças tocando em homem nu em nome da arte. A esquerda estava tentando boicotar e demonizar como bolsonarista, acreditem se quiser, um filme maravilhoso do Estúdio Angel, O Som da Liberdade, que denuncia com base em fatos, uma história real, toda uma rede de pedofilia internacional. Projeto de Lula, por sua vez, prevê suspensão por 2 meses sem decisão judicial de rede que não remover conteúdo ilícito. Detalhe, tem vários artigos, num deles diz que declarações contra o processo democrático eleitoral podem entrar nessas punições. Que diabos tem a ver falar das urnas com pedofilia, ou abuso infantil ou sexualização precoce? Ninguém sabe. Mas a questão nunca é a questão. A questão pré-comunista é sempre avançar o seu projeto totalitário de poder. Quem não entendeu isso sobre comuna, não entendeu nada sobre comuna. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser
apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.